Paz do Senhor, meus irmãos aí que tem. Eu vou tentar aqui, eu vou contar, na verdade, um pouquinho da história, o que aconteceu, assim, resumidamente. Aí vamos fazer tipo um documentário, né? Aí algumas coisas que aconteceram durante esses 23 anos. Esses 23 anos que eu tô na estrada, a gente passou muitas situações abençoadas. Eu quero dizer assim que situações abençoadas. Se eu falar assim que tive dificuldade, tive algumas, mas muito pequenas. Porque quando eu saí numa promessa. Lá em Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É um texto conhecido que a Bíblia fala, né? Então, eu saí há 23 anos atrás a semear este evangelho. Pouca experiência, não tinha quase experiências. Eu achava que eu ia ser um cantor famoso, que eu ia acompanhar o ritmo gospel, vamos dizer. E por vários anos eu até tentei. Mas de repente eu entendi que o meu trabalho era um trabalho que Deus tinha colocado no meu coração diferente. E eu comecei a trabalhar nas ruas. Meu pastor me incentivava a trabalhar na rua. E eu comecei a trabalhar na rua, e daí tem vários assuntos, vários testemunhos. Eu vou escrever um livro, deixar escrito esse livro, os testemunhos durante esse tempo que eu tive na estrada, né? E ainda estou na estrada depois de 23 anos. E eu quero falar para vocês e mostrar alguns vídeos, algumas coisas que aconteceram durante. Quero tentar fazer um documentário para que vocês percebam. Me converti, eu fui tocador de fandango até meus 40 anos. Depois me converti, se encontremos com Jesus e ele me deu essa missão de semear o evangelho. E eu entendo que ser um missionário é muito além de ser um cantor, né? Eu usufruo da música, sim, esse talento que Deus me deu de tocar e cantar. E agora, aí na sequência, eu quero que você... vou mostrar alguns lugares aonde nós passamos no começo do nosso ministério. Então, curta aí um pouco e daqui a pouco eu volto falando de mais algum assunto aqui. Então aí vocês viram alguma sequência de fotos, algumas coisas, essa trajetória de 23 anos já que eu estou na estrada pregando esse evangelho. Aí agora nós estamos trabalhando muito em postos de gasolina. O posto de gasolina, meu irmão, você que está aí me assistindo, essa entrevista, esse podcast, né? Nós estamos chiques no último. Você que está nos assistindo porventura e você é um pastor, tem uma igreja... Eu garanto que perto da sua cidade tem um posto de gasolina. O maior campo missionário que tem, eu creio que no mundo, é o posto de gasolina. Então aí fica alguns vídeos, aí testemunho de pessoas que a gente encontrou pelos postos de gasolina. Veja aí conosco aí e eu volto na sequência explicando mais alguma coisa sobre esse ministério e nossas viagens abençoadas. Durante essa trajetória desses 23 anos, eu gravei alguns CDs. Eu gravei 8 CDs com músicas gaúchas cristãs e 2 DVDs. E através desse material eu venho evangelizando nas ruas e nos postos e nas casas e fazendo visita durante todos esses anos. Então eu vou deixar para vocês aí agora algumas coisas dos nossos álbuns, das nossas músicas, que você pode procurar na internet aí, as nossas músicas desses 8 CDs, dos nossos DVDs, onde nós andamos. Você vai ver um pouco das nossas músicas agora e um pouco da trajetória na música nossa. Paz do Senhor, então, irmãos. Dando a sequência aí no nosso vídeo, aí contando um pouco da nossa história, né? Está aqui
o nosso primeiro CD, que foi o Sapatinho de Algodão. Foi um sucesso muito grande isso aqui, especialmente no sul do Brasil e aonde a gente passou. Esse CD foi um CD muito abençoado. Creio que eu não sei quantos milhões de CD eu distribuí, isso eu não tenho ideia, porque eu nunca fui vendedor de CD. Mas Deus me abençoou. Até tem um testemunho um dia que eu estava vindo na estrada e Deus falou comigo. Eu falei: Senhor, mas esse CD eu nunca fiz sucesso, nunca arrumei dinheiro com isso. Deus falou: mas esse você não gravou para fazer sucesso. Você gravou para divulgar a minha palavra cantada. Então esse aqui foi o primeiro, Sapatinho de Algodão. Em sequência veio O Divino Tropeiro, um dos melhores CDs que nós gravamos. Divino Tropeiro. O terceiro, Tropeando Almas, que é o slogan do nosso ministério. Abençoado esse CD, todo o CD, Tropeando Almas. O quarto veio o Gaitaço para Jesus. O quinto veio A Oração do Gaúcho. Sexto veio o Fim dos Tempos. O sétimo veio o Missão de um Gaiteiro. E o 8, De Prosa com Deus. Então tá aqui nossos 8 CDs, que tá tudo em pendrive. Se você quiser adquirir esse material, é um material abençoado. Eu achava até que não tinha mais esse CD, mas como eu tenho uma esposa muito organizada, então ela guardou esses CDs para um testemunho para os netos da gente, né? Esse legado que a gente deixa como pai, como esposo, né? Como família. Na sequência depois você vai ver minha família também, junto comigo. Pessoas que Deus colocou na minha vida durante essa trajetória. Então essas foram as nossas músicas. Você que quiser adquirir nossas músicas aí, é só você, vai estar os nossos contatos, aí vai falar com a nossa produtora, que é a Jéssica. Nós temos até produtora, mas nós estamos chique no último agora. Produtora, não sei do que, mas é de tudo as coisas do gauchinho hoje. Então, a nossa nora Jéssica que está envolvida com esse material do gauchinho. Então, na sequência aí, eu quero falar algo sobre a minha esposa também. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui e ela vai falar algo que Deus... Essa caminhada que nós estamos aí há 20 e poucos, mas daqui a pouquinho, fique curioso aí que nós já falamos. Agora quero falar um pouquinho de família, né? O homem que encontra uma mulher virtuosa. Provérbios 31:10 diz assim, ó: a mulher virtuosa, quem a achará? Pois ó, aí, indiado, eu achei essa moça aqui. Nós caminhamos juntos já há casados há 32 anos já. E mais um pouquinho daqueles namoros, né, meio bagualo, mas Deus colocou essa mulher virtuosa no meu caminho, onde ela me acompanha, entendeu a missão. Muito importante, meu amigo, você que está me assistindo, você ter uma mulher virtuosa, uma esposa de verdade. Então, você que encontra uma esposa, você encontra um tesouro. E essa mulher, ela abraçou essa causa de Cristo comigo. Ela criou nossos 2 filhos, que agora já aumentou a manada, né? Eu nunca vi aumentar filho, cresce daí aquele bolo, né? E é genro e nora e vai vindo gente, e quando vê tá uma turma abençoada. Eu queria ter 8 filhos, ela não quis. Né? Então, mas ia ter 8. Então eu gostaria, a Ângela foi assim um divisor de água na minha vida, e essa foi a companheira que Deus colocou no meu caminho para que ela me acompanhasse todos esses anos aí. Quando eu vim tocando os bailes, quando nós conhecemos, depois nós fomos para a igreja, se encontramos com Cristo, e gostaria que você deixasse um recado para as mulheres, dos missionários, dos pastores, a tua vida, como é que foi, assim, resumidamente, esses anos que a gente está caminhando junto. Paz, meus irmãos. Foram anos, né? Como meu esposo disse, o Senhor nos alcançou e essa foi a mudança na nossa vida. Foi a grande mudança da nossa vida. E conhecer o amor de Cristo, o poder de Deus sobre a nossa vida, que fez toda a diferença. Se hoje nós estamos juntos, nós temos uma família abençoada,
foi através desse encontro com Cristo, que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, que todo casamento passa, né? Mas se você tem Cristo, se você está firmado na rocha, então você tem com quem se apegar. E o Senhor fez além daquilo que eu pedi e imaginei. Eu pedia para o Senhor restaurar meu casamento. O Senhor restaurou nosso casamento, fez do meu esposo um missionário. Ele, logo em seguida, quando nós viemos para Cristo, nós tínhamos apenas a Milena. Aí o Senhor abençoou, aí veio o Juninho, 2001, nasceu o Juninho. E logo em seguida, o Jairo já saiu, com o CD Sapatinho de Algodão. E ministério, família, o começo vocês sabem que de ministério é muito difícil. Então eu abençoei meu esposo e abracei meus filhos. Liberei ele para a obra do Senhor, pedi que ele me abençoasse para que eu ficasse, né? Porque eu queria que as crianças estudassem. A Milena se tornou médica, já está finalizando o curso de medicina. O Juninho já está no 2º ano de engenharia mecânica. Então, se nós ficássemos os dois na missão integral o tempo todo, como ele faz itinerante, não ia ser possível. Então, ele me abençoou, deixando eu ficar com as crianças para que eles pudessem estudar, e eu abençoei ele para que ele pudesse levar, testemunhar do grande amor de Deus, levando essa semente da esperança, né? E testificando que o nosso Deus é aquele que restaura casamento, é aquele que transforma aquilo que o mundo diz não é possível. Esse o Senhor, como eu ouvia, não, Deus pode todo mundo, mas o Jairo não. Mas o Deus que nós servimos, ele pega aquilo que a sociedade fala que não dá e faz dele um vaso novo. Foi o que o Senhor fez com a vida do meu esposo. Levantou ele como um sacerdote do nosso lar e como missionário para estar com seu instrumento, levando a palavra através do louvor, através da palavra, ministrando, testemunhando principalmente, né? Porque o nosso Deus, ele tem nos cuidado assim de maneira sobrenatural. Ele nos cuida nos detalhes. Só que interrompendo você, Ângela, assim um pouquinho, tem que interromper, fica meio engraçado. Né? Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco das viagens que você fazia. Você se tornou quase sócia da Aviação Garcia, né? Quando era muito longe, às vezes ia de avião, né? Mas, não, nesse tempo não. Naquele tempo não, né? Era só o Garcia. Só o Garcia. Então como é que foi aquela viagem? Você ia com a Milena, daí sim, depois com o Juninho. Como meu esposo não tinha condição de voltar, né? Na época tinha bastante pessoas viajando com ele e não tinha condições financeiras para ficarem voltando, eles não tinham. Então o que eu fazia? Toda sexta-feira à noite eu viajava com as crianças, né? Comprava 2 poltronas e o Juninho colocava um travesseiro em cima do meu colo e o Juninho deitava no meu colo e no colinho da Milena. Isso foi até ele completar 7 anos. Aí, quando foi já em 2010, ele teria que pagar passagem. Então, daí se tornaria muito caro. Mas isso foi assim, muitos anos, fazendo essas viagens para alcançar o meu esposo, aonde ele estava, né? Para eu poder ficar um tempo com ele e as crianças também. Porque era mais fácil, assim, não era que era mais fácil, não. É pelas condições financeiras mesmo. Então eu ia, passava o final de semana com ele, voltava no domingo à noite, segunda-feira a trabalhar. Mas nessas viagens, né, bem, o quanto, assim, a gente se emociona fácil, né? O quanto nós encontramos pessoas, né, que nós abençoaram, te dando passagem. Sim. Às vezes te trazendo até de cara até uma altura, né? A gente quer agradecer, a gente não vai conseguir lembrar de todos, né? Sim, mas verdade. famílias que nós abraçaram, que cuidaram de nós pelas estradas, dando suas casas para nós ficar, né? Sim. Nesses 20 e poucos anos que a gente tá Na época a estrada. gente tinha um ônibus comum, não era motorhome, né? Saía fumaça até pros pneus, mas era bom. Aí nós tínhamos que dormir dentro do salão da igreja. Tinha ar-condicionado também, né? Era o vento que passava. Nas salinhas da igreja.
Algumas pessoas muito queridas nos hospedavam, mas a maioria das vezes eu ia encontrar meu esposo e nós tínhamos que ir dormir no salão da igreja, onde ele estava fazendo o trabalho, ou pegava uma salinha da igreja, ou muitas vezes no próprio templo da igreja, onde a gente dormia. Depois, com o tempo, o Senhor preparou o motorhome, mas isso as crianças já estavam grandes, Deus já tinha nos concedido outros Mas bens, uma curiosidade assim, a gente também que as pessoas sempre, de repente, têm de ouvir aqui, nós continuamos cobrando 30 mil por show, né? Até hoje ninguém pagou nós, né? Então, ninguém pagou, que sabe se ainda nós vamos receber esses 30 mil. É verdade. As pessoas são curiosas. Como é que vocês vivem? O meu esposo cobra 30 mil. Cobra esse cachê de 30 mil. Não recebemos. Não recebemos ainda, mas continua fazendo o trabalho. Agora depois de famoso, sim, daí famoso. Você vai ver o famoso. Então, quem é famoso na nossa vida é Cristo. Mas nesses anos todos que nós estamos na estrada, né? 23 anos, né? O Juninho já tinha um aninho, né? Então, 23. 22 anos. Faltou alguma coisa na tua casa? Faltou algum recurso? Não faltou nas lutas, não faltou as dificuldades, mas também não faltou Algum dia chegou alguém na tua casa, mesmo não estando, que precisava de uma ajuda, você não tinha condições de ajudar? Graças a Deus, nós sempre tivemos para abençoar. Sempre tivemos uma mesa farta. Nós somos abençoados e abençoadores. Assim como muitas pessoas adotaram meu esposo como missionário, nós também temos as nossas parcerias missionárias. Isso para a honra e glória do Senhor. Não é mérito nosso, não. É o Senhor, com a sua graça, com o seu favor, com a sua bondade, sobre as nossas vidas, que nos proporciona essa bênção, né? De sermos abençoados e abençoadores. De termos as nossas parcerias missionárias, a qual nós ajudamos mensalmente. Isso é para a glória do Senhor. É uma alegria, é gratidão no nosso coração por todos aqueles que têm nos ajudado. Então, esse foi um pouco da nossa história aqui, mas tem muito mais, né? A gente no longo desse vídeo, né? Agora, pedimos oração, irmãos, para vocês, porque agora nós estamos solteiros de novo, né? Eu e a Ângela aqui dentro de casa, Juninho casou, foi embora, tá estudando, a Milena casou, foi para casa dela, você vai ver a foto da nossa família aí. Então, Deus está preparando um novo tempo, então esteja orando por nós. A Ângela aposenta esse ano, se Deus quiser, que Deus dê para ela um salário justo, né? Ela ficou 30 e tantos anos dentro de uma sala de aula e eu sou muito grato pela esposa que eu tenho, porque se a Ângela não tivesse abraçado esse ministério comigo, o homem que a esposa não caminha junto, em área nenhuma da vida ele vai dar certo. Eu fui no ministério, eu não imaginava. Às vezes eu fico pensando assim, como é que a gente aguentou todos esses anos? Então agora a idade chega, a gente tem que mudar algumas coisas na vida da gente, mas você vai ver aí pra frente hoje a casa que Deus nos deu. Você vai ver, vou ver se eu arrumo as fotos quando nós começamos, com o nosso ônibus. A caminhonete tá com nós ainda. A da caminhonete é a Hilux Ford 86. Essa tá com nós. Mas o ônibus primeiro, vou ver se eu consigo uma foto, aquela foto lá bem que nós pintamos ele de roxo uma vez. Aquilo é uma relíquia. Ficou lindo. Então nós vamos mostrar o antes, quando nós começamos, e depois de 23 anos, a casa que Deus nos presenteou, que nós com a Ângela, a partir do ano que vem, vamos visitar vocês aí, vamos andar, que Deus vai dar um novo tempo para nós. Então, esse é um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, e você vai ver na sequência aí. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um que tem contribuído, que tem orado, aqueles que são nossos parceiros na missão. E eu quero apenas deixar um versículo para você. Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendizes a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendizes a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Que você possa ser grato a Deus, bendizer ao Senhor a todo tempo. Amém? Um grande abraço.